Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação. O webinar de hoje tem como tema Projeto DAISY 2012, audiolivros para alunos com necessidades educativas especiais. A Direção-Geral da Educação, em parceria com a Fundação Vodafone Portugal e com a Porto Editora, lançaram a 18 de outubro um projeto de incentivo à utilização de audiolivros nas escolas, destinado a alunos com necessidades educativas especiais dos ensinos básico e secundário. Este projeto insere-se no âmbito do protocolo de colaboração estabelecido em 2005 entre estas entidades e que possibilitou a produção de manuais escolares e livros de leitura aconselhada em formato DAISY, destinados a alunos cegos ou com baixa visão. Dos audiolivros produzidos, destacamos manuais escolares das disciplinas de História, Ciências Naturais, Tecnologias da Informação e Comunicação, Psicologia e Educação Tecnológica. Produzimos ainda, e queremos destacar, livros que analisam obras como o Memorial do Convento, de José Saramago, ou complementam o estudo de alguns autores como Fernando Pessoa, Eça de Queiroz ou Luís de Camões. Produzimos também obras integrais como Os Lusíadas, Os Maias, Viagens na Minha Terra ou Um Alto de Gil Vicente. Fizemos também uma experiência com algumas gramáticas, nomeadamente com uma gramática da língua inglesa e um itinerário gramatical da língua portuguesa. O projeto DAISY 2012 inclui, numa primeira fase, a oferta de 300 licenças do software Easy Reader para leitura de audiolivros digitais em formato DAISY, permitindo assim aos alunos dispor de uma ferramenta que lhes dê acesso a qualquer audiolivro digital produzido neste formato. Para nos explicar como funciona o formato DAISY e as suas potencialidades de utilização em meio escolar, a Direção-Geral da Educação convidou o Dr. Aquilino Rodrigues, mestre em Comunicação Alternativa e Tecnologias de Apoio, docente universitário, com larga experiência no apoio a pessoas com deficiência visual, com especial incidência na acessibilidade de computadores e à informação. É ainda o fundador do Centro Especializado em Formatos Alternativos, onde se insere a sua colaboração com a Direção-Geral da Educação no âmbito dos livros digitais acessíveis em formato DAISY. Poderão colocar questões para o endereço eletrónico de centro.recursos@dge.mec.pt, sendo posteriormente disponibilizadas as questões e respectivas respostas nas áreas dos webinars da DGE, cujo endereço é webinars.dge.mec.pt. Passo então a palavra ao Dr. Aquilino Rodrigues, a quem agradeço desde já a sua presença. Muito obrigado à DGE por este convite simpático que me dirigiu para falar do sistema DAISY e, em particular, do projeto DAISY 2012. Eu começaria por falar acerca do sistema DAISY propriamente dito. O que é o sistema DAISY? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem por se tratar de um sistema novo e talvez não muito óbvio de entender. DAISY significa Digital Accessible Information System, ou seja, Sistema de Informação Digital acessível. E foi desenvolvido a partir de 1998, na Suécia, na Biblioteca de Estocolmo, e a ideia que está por trás do DAISY é a seguinte: os audiolivros sempre foram formas tradicionais das pessoas cegas lerem, acederem a conteúdos, estudarem, gravarem aulas. A nossa já obsoleta, mas tradicional audiocassete foi uma companheira das pessoas cegas durante muitos anos e ainda existem muitos conteúdos gravados em cassete
com livros, gravações de aulas, etc. Ora, a ideia é a seguinte, do sistema DAISY. A cassete áudio é muito limitativa nas possibilidades que nos dá para a audição do livro, porque só se pode ouvir o livro sequencialmente. Quando muito, podemos andar um pouco para trás, um pouco para a frente, mas é difícil localizar uma determinada posição, um determinado capítulo, uma página. É necessário realmente percorrer sequencialmente o livro. Vamos fazer uma comparação com as possibilidades que tem uma pessoa normovisual na consulta de um livro. Eu, quando consulto um livro, eu tenho a possibilidade de, por exemplo, aceder diretamente a qualquer página. Eu, se quero ir para a página 100, muito simplesmente consulto a indicação de página no fim ou no topo da página e cá está, em 2, 3 segundos, acedo diretamente a uma página. Tenho também a possibilidade de conhecer a estrutura do livro, consultando o índice e aceder diretamente a uma matéria do meu interesse. Por exemplo, a obtenção de matéria pelos seres heterotróficos. Página 72. E aqui está, diretamente, mais uma vez, chego à página 72 quase instantaneamente. Portanto, tudo isto são possibilidades que estão indisponíveis numa audiocassete. Posso ainda, no caso do livro possuir índice remissivo, posso consultá-lo e posso procurar temas por palavras-chave. Por exemplo, núcleo. E sei que a palavra núcleo vai aparecer na página 40. E assim, através da pesquisa, posso aceder a um tema em particular. Posso também pôr notas, uma determinada matéria importante. Eu posso colocar aqui anotações, posso escrever uma nota, um aluno pode dizer esta matéria é importante para o próximo teste, ou posso colocar anotações que o professor falou na aula e que não estão no livro, enfim, imensas possibilidades que a tradicional cassete não permite. Então, este projeto desenvolvido na Biblioteca Central de Estocolmo partiu de 2 princípios, 2 fundamentais que governam o sistema DAISY. O primeiro é de que todas as pessoas devem ter o direito de acesso à informação e ao conhecimento, independentemente das suas limitações, independentemente de não verem, ou de verem mal, ou de terem dificuldades de leitura, como é o caso das pessoas com dislexia. O segundo princípio que governa o DAISY é o da utilização de normas abertas. Nomeadamente, o sistema DAISY utiliza o formato MP3 para áudio e o formato HTML para o texto escrito. Vamos agora, de seguida, então, ver como é que podemos ler um livro DAISY. Neste projeto DAISY 2012, da Direção-Geral de Educação, será disponibilizado ao meio escolar, nomeadamente aos professores e aos alunos com deficiência visual, um software de leitura de livros DAISY, o Easy Reader, cuja licença é oferecida com o apoio da Fundação Vodafone Portugal. Vamos agora mostrar como é que esse software pode ser transferido a partir do website da DGE e instalado num computador com o sistema operativo Windows em qualquer versão, XP, Vista, 7 ou 8. Começamos por aceder através do browser da internet à página da DGE. O endereço que devemos colocar será www.dge.mec.pt/educação especial sem cedilha e sem til. Educação especial. Acedemos à página dedicada à educação especial e depois vamos seguir o link que diz documentação disponível. Esta é a página que apresenta o projeto DAISY 2012 e
onde existe aqui uma hiperligação para transferir e instalar o programa EasyReader. Vamos clicar aqui, vamos pedir ou para abrir ou para guardar. Nós vamos optar por guardar aqui no ambiente de trabalho, por exemplo, o programa de instalação. Uma vez o programa EasyReader transferido, ele está guardado no formato zip, portanto terá de ser descompactado e dará origem a um fecheiro com a extensão exe. Vamos executar esse programa de instalação. Bem-vindo, sessão instalação falada dialog. O primeiro ecrã de apresentação do programa de instalação pergunta-nos se queremos que a instalação seja falada ou não. Isto é um recurso que está ao dispor para pessoas cegas que estejam a fazer a instalação. Vamos, de momento, optar pela instalação não falada. De seguida, teremos que dar o nosso acordo com a licença do utilizador, como é habitual nas instalações de software. Fazemos uma instalação típica, não há realmente necessidade de ir para a instalação personalizada. E a esta pergunta, deseja instalar vozes SAP i5 incluídas, devemos manter a opção pré-definida sim. E, finalmente, então, damos início à instalação do programa, propriamente dito. Ok, e podemos também optar por lançar o EasyReader logo após o término da instalação. Uma vez iniciado o programa, verificamos que se trata de um programa com um ecrã bastante simples, com botões grandes e bem visíveis, e aparece-nos uma janela que pede para registar o EasyReader. Neste momento, nós vamos pressionar no botão cancelar, porque não vamos fazer ainda o registro. Este programa pode ser utilizado durante 30 dias, gratuitamente, e durante esse período, as escolas podem fazer a requisição de uma licença através da plataforma de requisições disponível também na página da DGE que visitámos há momentos, através aqui desta hiperligação do formulário eletrónico de requisição. Como disse, por enquanto, vamos ignorar esse passo de registro e vamos utilizar o programa no seu modo de demonstração de 30 dias. Pronto. Iniciado o programa, é aconselhável fazer aqui duas verificações. Em primeiro lugar, aqui do lado esquerdo, podemos verificar que existem várias opções. Uma delas chama-se Voz do Livro. Vamos aqui escolher Voz do Livro e onde diz Voz de Leitura, vamos escolher a voz Madalena 22 kHz, por se tratar da voz com melhor qualidade que vem instalada com o programa. Vamos fazer isso também na opção Fala Comigo, onde podemos e devemos escolher a voz Madalena 22 kHz. O que é o Fala Comigo? Fala Comigo é uma função do EasyReader que permite que todos os botões e todos os menus do programa sejam falados, para que uma pessoa cega consiga interagir com o programa, sem necessidade de ter mais nenhum auxílio. Quanto à voz do livro, a explicação é um pouco mais difícil de entender, mas imaginemos a situação em que um livro Daisy é gravado sem voz humana. Então, este reprodutor, o EasyReader, tem a possibilidade de utilizar esta voz sintética de boa qualidade para ler o livro. O que isto permite é que os audiolivros Daisy sejam gravados num espaço muito menor, uma vez que são os ficheiros de áudio que ocupam mais espaço em disco. Vamos então começar a utilização do EasyReader pelo passo mais natural, que será abrir um livro. Para abrir um livro, nós temos várias opções. O EasyReader dá-nos sempre 3 formas de fazer as coisas. Ou através dos ícones
coloridos no ecrã, ou através dos menus, ou através de atalhos diretos do teclado, cuja aprendizagem é muito simples, uma vez que os menus indicam os respectivos atalhos sempre em todas as opções. No caso de abrir um livro, eu posso escolher, premir aqui este botão, posso ir ao menu Ficheiro e escolher a opção Abrir, ou, como se vê aqui, posso fazer Ctrl+O. Vamos então fazer o comando Ctrl+O e aparece-nos a janela típica de abertura de documentos do Windows. Nós temos aqui já um audiolivro Daisy guardado em disco, que é um livro escolar chamado Planeta Vivo 7, que eu vou abrir. E, uma vez aberto o livro, vamos para o início e a leitura do livro é iniciada com a tecla de espaço. Bem-vindo a este livro digital falado Daisy. A qualquer altura pode saltar Todos os esta audiolivros introdução e começar a ler o produzidos conteúdo na do manual DGE escolar, começam com premindo uma a pequena tecla introdução cursor abaixo. que explica Pode o que é o interromper a sistema leitura Daisy e premindo como a se tecla pode espaço utilizar o Easy e Reader. pode retomá-la novamente no Podemos sítio onde ouvir ficou, esta premindo explicação a mesma tecla. ou Nesta saltá-la introdução, carregando vamos na explicar tecla alguns comandos de seta leitura para do baixo. programa. Manuais escolares Daisy. Manuais escolares Segue-se a ficha técnica produzidos do no livro âmbito do e, protocolo como podemos observar, uma celebrado das entre a características do Direção-Geral sistema de Daisy Inovação é e de que Desenvolvimento a audição do Curricular, livro é a acompanhada Fundação Vodafone Portugal pela leitura e a Porta no Editora. ecrã. Ficha técnica do Esta Manual leitura pode ser Escolar configurada Original. para Título. pessoas com Planeta baixa Vivo visão, 7. fazendo variar o Ano tamanho de do texto escolaridade. no ecrã, Sétimo através do ano de comando escolaridade. Ctrl+, ou Autor. Ctrl-, podemos Amparo aumentar Silva, ou diminuir Maria o tamanho do Edmundo texto. Almira Fernandes Mesquita, Ludovino. Planeta Vivo 7. Estamos Terra no agora, então, a espaço. ouvir Terra em transformação. Ciências o texto naturais. do livro, 7. propriamente O dito. sobrescrito. Ano. Porto Em Editora. qualquer momento Amparo podemos Dias fazer da uma Silva. pausa na Maria leitura, Edmundo carregando Santos. novamente na tecla espaço e retomar a leitura com a tecla Santos. espaço. Almira Fernandes Mesquita. Ludovina Baldaia. José. Portanto, até aqui estamos a utilizar apenas funções de leitura muito simples. Mas podemos utilizar funções mais avançadas. Suponhamos que na aula de hoje o professor pede aos alunos para abrir o livro na página 8. Ora, o Easy Reader permite fazer isso muito facilmente através do comando Ctrl+G, escrever 8 e automaticamente o Easy Reader salta para a página 8 e, premindo a tecla espaço, podemos retomar a leitura do Página livro. 8. A página 8 e a página 9 formam a dupla página de início de tema. A dupla página tem como fundo uma fotografia do planeta Terra e dos restantes planetas do Sistema Solar. Vamos fazer aqui uma pausa para explicar o que acabamos de ouvir. Logo no início da página 8, no livro original escolar, existia uma página dupla com uma composição fotográfica do Sistema Solar. O sistema Daisy tem esta vantagem que nos permite incluir as imagens no documento e incluir uma audiodescrição para estas imagens. Ora, esta é uma das vantagens do sistema Daisy que não está presente em outros formatos digitais, como, por exemplo, PDF ou EPUB, acedidos através de leitores de ecrã. Desta forma, quem produz o livro Daisy pode complementar ou enriquecer o conteúdo com descrições de imagens, notas de rodapé, notas de produtor e que vão dar ainda mais valor e mais ferramentas ao aluno, ao leitor, para desfrutar do livro. Na página 9,
tem ainda o nome do tema e dos respectivos capítulos. Página 9. Tema 1. Terra no espaço. Vejamos agora uma outra funcionalidade, que é a pesquisa de texto. Naturalmente, por razões óbvias, num audiolivro tradicional em cassete não é possível procurar texto. Mas, graças a esta interligação entre o áudio e a escrita no sistema DAISY, eu posso pesquisar palavras. Como é que isto se processa? A palavra é pesquisada no texto em escrito e, como o texto escrito está sincronizado com o áudio, automaticamente, eu, ao encontrar uma palavra no texto escrito, posso iniciar a audição a partir daí. Vamos fazer um pequeno exemplo. Desta vez vou até utilizar os menus, só para ser diferente. E vamos aqui na navegação, ferramentas, localizar. E vamos procurar pela palavra dinossauro, por exemplo. Uma vez que se trata de um livro de ciências, é provável que aqui apareça esta palavra. E aqui está. Do lado esquerdo do ecrã aparecem-nos todas as ocorrências da palavra dinossauro neste livro. Um pouco à semelhança do índice remissivo no livro. Vamos selecionar aqui, por exemplo, esta, com Enter, e a partir daí retomamos Pegada de dinossauro. Cabo Mondego. Marcas fósseis. Se esta matéria for relevante para estudo posterior, eu posso decidir introduzir aqui um marcador, o tal post-it que podíamos colocar num livro em papel. Fazemos isso através dos menus ou do comando Ctrl+B, e o Easy Reader mostra uma pequena janela onde eu posso dar um nome a este marcador. Vamos aproveitar a sugestão dada pelo próprio Easy Reader, marcas fósseis, e vamos pôr aqui uma nota pessoal. Estudar esta matéria para o teste. E pronto, aqui temos o nosso marcador já criado e que fica assinalado no ecrã com uma marca do lado esquerdo. Em qualquer altura, nós podemos decidir voltar a este marcador utilizando a função de navegação, de ver marcadores, ou Ctrl+3, onde aparecerá uma lista de marcadores, de onde eu só tenho que escolher o que quero e ir diretamente para lá. E iniciar a leitura a partir daí. Vestígios da atividade de seres vivos, como pegadas ou excrementos que atestam a sua existência. Nesta breve apresentação, vamos terminar apenas mostrando onde é possível consultar o manual do Easy Reader para uma aprendizagem mais completa do programa. Como na maioria do software, ele está no menu Ajuda, logo na primeira opção Ajuda, ou carregando simplesmente em F1. Abre-se uma janela com o manual do Marcadores. Reader, Pode marcar que, pontos de sinal, interesse está no livro também em inserindo formato um DAISY. marcador. Portanto, O nos dá número de as possibilidades marcadores de pode adicionar a navegação unidade única da marcador, típicas pode incluir do uma nota livro texto em áudio. DAISY. Por exemplo, posso ir para a lista de títulos da ajuda e escolher um tópico que eu queira ler, como, por exemplo, mudar as definições de voz. Mudar as definições de voz. Mudar a velocidade da voz do leitura. O manual do Easy Reader está também disponível na página da DGE que consultámos há momentos para transferir a partir deste link. Esta página contém também um pequeno livro DAISY de exemplo para iniciar a sua experiência DAISY no caso de não dispor nenhum dos livros editados pela DGE. Vamos agora explicar um procedimento que se destina às escolas e aos professores que possuem livros DAISY produzidos pela DGE da geração anterior. São
os audiolivros escolares que foram entregues em CDs que têm uma cor verde claro. Para ouvir estes livros no novo leitor Easy Reader é necessário fazer um procedimento prévio que vamos passar a explicar, uma vez que estes livros antigos traziam eles próprios uma licença agregada do Easy Reader, uma versão já obsoleta do Easy Reader e que para todos os efeitos é inútil neste momento. Portanto, o procedimento que vou passar a explicar destina-se a mostrar como vamos utilizar o conteúdo do livro, que neste caso são os Lusíadas, de Luís de Camões, como podemos utilizar o conteúdo do livro com o novo leitor Easy Reader e descartando o Easy Reader antigo que vinha agregado no CD. Portanto, começamos por introduzir o CD no leitor, na unidade de ótica, no leitor de CDs, e, passado alguns segundos, possivelmente aparecerá a mensagem com a sugestão para instalar o software Easy Reader que vem agregado no CD. Quando esta mensagem aparece, nós vamos ignorá-la, simplesmente. Não vamos aceitar a sugestão para instalar o programa Easy Reader, que já é obsoleto, mas vamos antes abrir a pasta e ver os ficheiros. Convém recordar que se esta janela não aparecer, o que pode acontecer em alguns computadores, pode aceder ao conteúdo do CD da seguinte forma, indo a computador e no ícone da unidade de CDs, não clique duas vezes, nem faça Enter, mas antes utilize a tecla de aplicação ou o botão direito do rato e escolha Abrir, para poder aceder ao conteúdo do CD. Eis aqui então o conteúdo de um CD com um dos livros da geração anterior, da DGE. A pasta que nos interessa é a pasta Contents. Vamos então selecioná-la, fazer copiar e escolher aqui uma pasta no nosso disco para onde vamos copiar o conteúdo do livro. Um livro Daisy, na realidade, é uma pasta contendo uma série de diferentes ficheiros, nomeadamente ficheiros MP3 para o áudio, ficheiros HTML para o texto escrito e ficheiros especiais com a extensão CMIL, que são, na verdade, o segredo do sistema Daisy, os ficheiros onde está a informação sobre a sincronização entre o áudio e o texto. Esta pasta, que constitui o livro Daisy, pode ser transportada num CD, num DVD, guardada num disco rígido, numa pendrive, num cartão de memória, enfim, em qualquer suporte digital tipicamente utilizado hoje em dia. Existem também leitores Daisy portáteis, semelhantes aos comuns leitores MP3. Existe, inclusivamente, uma aplicação para reprodução Daisy nos conhecidos iPhone e iPod. Simplesmente, em alguns destes dispositivos, não teremos acesso à funcionalidade total do sistema Daisy. Por exemplo, será difícil num leitor portátil MP3 fazer uma pesquisa de texto, tal não é possível, ou tirar partido da leitura visual no ecrã simultâneo com a audição. É por isso que a DGE adotou o software Easy Reader como ferramenta Daisy por permitir o máximo de opções para o maior leque possível de necessidades especiais. Uma vez copiada a pasta Contents para o nosso disco, devemos alterar o nome dela para o nome do livro, neste caso, os Lusíadas. E pronto. Podemos repetir este processo para todos os CDs com livros da geração anterior que tenha em seu poder e simplesmente descartar os CDs para evitar
qualquer possível confusão entre as diferentes gerações do programa Easy Reader. Devemos dizer que atualmente ainda não há em português muitos títulos publicados em DAISY. Esta experiência da DGE, com o patrocínio da Fundação Vodafone Portugal, é de facto pioneira, e com o projeto DAISY 2012 ela leva sofre um salto qualitativo importante, na medida em que o software Easy Reader, sendo bastante acessível na sua utilização, é também um programa desbloqueado no sentido em que permite ler qualquer livro DAISY produzido em qualquer lado do mundo. O formato DAISY é um padrão internacional e todos os livros DAISY são possíveis de ser lidos com o Easy Reader. Esperamos que com este projeto haja um estímulo à criação de novos títulos DAISY em Portugal e brevemente a DGE também prestará informação acerca dos métodos de criação de conteúdos em DAISY. Resta-me terminar mais uma vez agradecendo à DGE esta oportunidade e manifestar a nossa disponibilidade para dar todo o apoio na utilização desta tecnologia fascinante e que abre portas à cultura, ao conhecimento a pessoas que de outra forma teriam dificuldade no seu acesso. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença do Dr. Aquilino Rodrigues e damos assim por fim mais um webinar da Direção-Geral da Educação. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.